Você já sentiu que existe algo dentro de você, algo escondido nas sombras, algo que você teme encarar? E se eu dissesse que justamente nesse lugar, onde mora seu medo mais profundo, também repousa a chave para a sua liberdade? Não há luz verdadeira sem escuridão. A jornada mais transformadora da sua vida começa exatamente onde você menos quer olhar. Carl Jung nos alertou. A verdadeira ameaça não vem do mundo exterior, mas do desconhecido dentro de nós. Somos, cada um, o maior perigo para nós mesmos. E enquanto ignorarmos as partes ocultas da nossa alma, seremos reféns de impulsos que não compreendemos, repetindo erros, sabotando nossos próprios sonhos, vivendo pela metade. A sombra é o nome desse lado secreto da nossa existência. Um território habitado por tudo que rejeitamos, nossos impulsos, fraquezas, medos e também nossos potenciais não realizados. A sombra não é apenas negativa. Dentro dela dormem talentos esquecidos, paixões sufocadas e a força que ainda não ousamos reivindicar. Quanto mais a ignoramos, mais ela nos controla, manifestando-se nas nossas reações desproporcionais, nas nossas relações fracassadas, nos sonhos não realizados. Reconhecer a sombra é mais do que autoconhecimento. É um ato de coragem, um pacto silencioso com a própria alma, aceitando quem realmente somos e não apenas quem gostaríamos de ser. Enfrentar a sombra é travar a batalha mais íntima e mais brutal da nossa vida. Não se trata de vencê-la, mas de integrá-la. Deixar de projetar nos outros os monstros que habitam o nosso próprio inconsciente. É deixar de viver como vítimas das circunstâncias, assumindo enfim a responsabilidade pela nossa existência. Mas essa jornada exige sacrifício. O sacrifício da ilusão, da máscara social, do ego frágil que prefere a mentira confortável à verdade dolorosa. Não existe verdadeiro despertar sem antes atravessar as regiões sombrias da alma. Para renascer, é preciso primeiro aceitar morrer para a imagem idealizada de si mesmo. Neste vídeo, vamos descer até as profundezas da psique humana. Vamos encarar juntos as faces escondidas que negamos todos os dias. Porque apenas aqueles que ousam enfrentar o que temem, conseguem se tornar quem realmente são. Seja bem-vindo à viagem mais perigosa e mais libertadora da sua vida. Desde crianças, somos ensinados a esconder nossas emoções mais intensas. Raiva, tristeza, inveja, desejo. Tudo aquilo que não combina com a imagem que esperam de nós é trancado num porão invisível dentro da mente. E quanto mais fingimos que não existe, mais força isso ganha. A sombra nasce do que negamos ser. E no silêncio da repressão, ela cresce, paciente, esperando o momento de se manifestar. Você pode sorrir para o mundo, seguir as regras, ser correto em tudo. Mas se a sombra não for reconhecida, ela encontrará um jeito de agir por você. Nos acessos de fúria, nas palavras que ferem sem querer, nos vícios silenciosos que ninguém vê. Somos divididos. A superfície que mostramos ao mundo e as profundezas, onde guardamos o que tememos. A paz só nasce quando ousamos unir esses dois mundos. Carl Jung foi claro: o homem é o maior perigo para si mesmo. A tragédia é que somos cegos à nossa verdadeira natureza. Em nome da aceitação social, vendemos partes essenciais da nossa alma. A repressão constante cria rachaduras, como um lago congelado que a qualquer momento pode se partir. A cada decisão inconsciente, a sombra cresce, e com ela, cresce também a distância entre quem somos e quem deveríamos ser. A sombra não é o mal em si, ela é o conjunto de tudo que não coube no personagem que criamos para sobreviver. O problema é que aquilo que expulsamos para longe de nós nunca desaparece. Continua lá, vivo, respirando dentro de nós. Ignorar isso é como andar sobre gelo fino. Cedo ou tarde a superfície quebra. A queda é inevitável para quem prefere a negação ao autoconhecimento. Cada impulso reprimido é uma dívida que a alma cobra mais cedo ou mais tarde. E a cobrança vem na forma de angústias, crises existenciais,
doenças da alma que a medicina não consegue explicar. Para Jung, o primeiro passo da cura é olhar para dentro com honestidade brutal. Reconhecer a besta interior não é ser dominado por ela. É assumir a responsabilidade de domesticá-la, de dar-lhe um lugar legítimo dentro de nós. A maioria prefere se esconder, manter a ilusão de controle. Mas a sombra encontra suas rotas, sabotando relacionamentos, corroendo sonhos, instaurando o medo. Tudo o que é reprimido, mais cedo ou mais tarde, se torna destino. Sem perceber, repetimos padrões familiares, recriamos traumas, revivemos dores antigas. A sombra não precisa ser vista para nos dominar. Basta ser ignorada. Integrar a sombra é abandonar a ilusão de pureza. Somos luz e trevas, amor e ódio, coragem e medo. Negar uma parte é viver pela metade. E ninguém pode florescer enquanto está dividido contra si mesmo. A aceitação plena da nossa dualidade é o único caminho para a verdadeira liberdade. O monstro que evitamos enfrentar é, muitas vezes, o guardião do nosso maior tesouro, a autenticidade. A jornada de Jung nos ensina que todo ser humano carrega a sombra, mas poucos têm a coragem de enfrentá-la. Olhar para o abismo dentro de si é o ato mais heróico que alguém pode realizar. Não há evolução sem confronto. Não há despertar sem dor. A única maneira de superar o medo é atravessá-lo. E é nesse confronto que, enfim, começamos a nos tornar quem sempre fomos destinados a ser. Para sobreviver em sociedade, vestimos máscaras. A isso Jung deu o nome de persona, a face social que mostramos ao mundo. É a aparência que escolhemos, o papel que interpretamos. A persona não é falsa, mas é incompleta. Quanto mais acreditamos que somos apenas essa máscara, mais nos afastamos do nosso centro verdadeiro. O preço disso é viver uma vida que no fundo nunca nos pertenceu. A persona é necessária. Ela nos protege, nos ajuda a navegar no mundo exterior. Mas quando esquecemos que ela é apenas uma parte e não o todo, ficamos prisioneiros de expectativas alheias. Passamos a existir para agradar, para sermos aceitos, para evitar o confronto. Perdemos a autenticidade. E na tentativa de sermos perfeitos para os outros, nos tornamos estranhos para nós mesmos. A máscara exige sacrifícios, pequenas traições diárias contra nossa alma. Dizemos sim quando queremos dizer não. Sorrimos quando o peito quer chorar. Silenciamos verdades para não incomodar. Cada concessão nos distancia ainda mais do que somos em essência. E a sombra sufocada cresce em silêncio. Até o dia em que não conseguimos mais sustentar o peso da mentira que contamos a nós mesmos. É nessa distância entre o ser e o parecer que a sombra se fortalece. Toda raiva contida, todo desejo negado, toda autenticidade reprimida se transforma em energia oculta, esperando para se manifestar. Quando menos esperamos, ela irrompe, em explosões, em crises, em sabotagens. A sombra é paciente. Ela não esquece quem somos. Ela nos cobra, mesmo quando fingimos que não ouvimos seu chamado. Quanto mais perfeita a máscara, mais violenta a revolta interior. O que negamos em nós retorna muitas vezes projetado nos outros. Julgamos no próximo aquilo que não aceitamos em nós mesmos. Apontamos, criticamos, condenamos, sem perceber que estamos na verdade fugindo do espelho. Somos especialistas em detectar nos outros os defeitos que recusamos enxergar em nossa própria alma. Jung nos adverte: aquilo que não enfrentamos dentro de nós, reencontraremos como destino. A sombra não pode ser derrotada pela repressão, apenas pela aceitação consciente. Quando reconhecemos a máscara, podemos retirá-la, não para destruí-la, mas para deixar que ela sirva ao ser e não o contrário. A persona deve ser uma ferramenta, não uma prisão. O verdadeiro despertar começa quando ousamos perguntar: quem sou eu além do que esperam de mim? Além dos papéis que desempenho? Integrar a sombra é libertar-se da tirania da imagem. É abrir mão do aplauso fácil para conquistar a liberdade difícil. É preferir ser inteiro a ser perfeito. E nesse processo,
Descobrir que a vida verdadeira começa onde terminam as máscaras. Integrar a sombra não é destruir nossos impulsos nem fingir que somos iluminados. É reconhecer que somos feitos de luz e trevas, e que ambas são necessárias. Quem nega sua escuridão permanece prisioneiro dela. Quem a encara com coragem descobre que, no fundo, o que parecia ser um monstro era apenas uma parte esquecida, desejando ser amada, compreendida e trazida de volta para casa. Sem essa coragem, vivemos condenados a ser fantasmas de nós mesmos, sempre adaptados, sempre superficiais. A sombra esquecida se transforma em amargura, em ressentimento, em solidão. O vazio que sentimos não vem da falta de sucesso ou reconhecimento, vem da ausência de nós mesmos. Para voltar para casa, é preciso primeiro ousar atravessar o deserto interior. A viagem é dura, mas é a única que vale a pena. A verdadeira coragem não é eliminar o medo, é caminhar mesmo tremendo. Quando mergulhamos nas profundezas do nosso ser, encontramos não só nossas feridas, mas também nossos poderes adormecidos. A raiva reprimida pode se transformar em força criativa. O medo negado pode dar origem à prudência. O desejo escondido pode florescer em paixão genuína. Nossa escuridão contém sementes de vida. Jung dizia: não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Fazer a sombra consciente é escavar pacientemente cada reação desproporcional, cada julgamento precipitado, cada emoção que nos engole. É transformar o impulso inconsciente em escolha consciente. É sair do automático e assumir o comando da nossa própria história. Esse processo é doloroso. A cada camada que retiramos, encontramos verdades incômodas. Vemos nossas máscaras, nossos medos, nossas pequenas corrupções diárias. É tentador recuar. É tentador acreditar que é melhor não saber. Mas ignorar a dor não a faz desaparecer. Pelo contrário, ela se acumula nas dobras da alma e nos cobra silenciosamente em forma de vazio, doenças, insatisfação crônica. O trabalho com a sombra é como caminhar por uma floresta escura, sem mapas, sem garantias. Cada passo é um mergulho no desconhecido. Mas é exatamente nesse terreno incerto que reencontramos nossa força perdida. Só quem se aventura nas trevas é capaz de conhecer a verdadeira luz. Só quem enfrenta o próprio inferno pode reivindicar o próprio paraíso. Essa jornada exige honestidade radical. Não há espaço para desculpas nem para vitimismo. Não somos apenas vítimas das circunstâncias, somos também cúmplices das nossas próprias quedas. Integrar a sombra é admitir a responsabilidade pelo que fazemos e também pelo que deixamos de fazer. É deixar de culpar o mundo e assumir o desafio de mudar a si mesmo. Cada aspecto da sombra que aceitamos nos devolve um pedaço da nossa alma. A cada reconciliação interna, ganhamos mais liberdade, mais autenticidade, mais poder pessoal. Não porque nos tornamos perfeitos, mas porque deixamos de nos fragmentar. Ser inteiro não é ser impecável. É ser real. É habitar a si mesmo com todas as imperfeições, com toda a humanidade que carregamos. No fim, a integração da sombra não é um destino, é um caminho. Um processo contínuo. Uma dança entre a luz e a escuridão que nunca termina. Quanto mais conscientes nos tornamos, mais profundos são os desafios que encontramos. E isso é bom, porque é sinal de vida, sinal de que estamos em movimento, sinal de que, enfim, estamos nos tornando quem sempre tivemos medo, mas também desejo de ser. Integrar a sombra é escolher a jornada mais árdua e mais nobre que existe, a jornada de si para si mesmo. Muitos passarão a vida inteira fugindo, distraindo-se, culpando o mundo. Poucos terão a coragem de se sentar frente a frente com seus próprios demônios. E menos ainda entenderão que esses demônios, no fundo, são apenas partes esquecidas clamando por redenção. A aceitação da sombra é o portal para a liberdade. Sem ela, somos marionetes das emoções que negamos sentir. Somos escravos dos impulsos que fingimos não existir. A verdadeira maturidade não é a ausência de escuridão, mas a consciência dela.
É reconhecer que a batalha não é contra o mundo nem contra os outros, é contra a nossa própria ignorância sobre quem realmente somos. Enfrentar a sombra é assumir a própria história, sem censura, sem máscaras, sem vergonha. É carregar nos ombros o peso da própria existência e, mesmo assim, caminhar com dignidade. Quem integra sua sombra não é perfeito, mas é inteiro. E quem é inteiro irradia uma presença silenciosa que transforma tudo ao redor, porque já não precisa provar nada a ninguém. Ele simplesmente é. Vivemos numa época de aparências onde o que importa é parecer iluminado, feliz, bem-sucedido. Mas a verdadeira transformação não acontece no palco. Acontece no silêncio da alma. A integração da sombra é invisível aos olhos, mas visível na maneira como vivemos, como amamos, como lidamos com as perdas e os medos inevitáveis da vida. Aqueles que ousam atravessar suas próprias trevas carregam em si uma luz que não é frágil nem superficial. É uma luz que conhece a noite. Uma luz que foi conquistada ao preço da dor, da queda, da reconciliação consigo mesmo. Uma luz que não julga, porque entende. Que não teme porque já enfrentou. Que não finge, porque já não precisa. Jung nos lembra: não há luz sem sombra, e não há totalidade sem imperfeição. A sombra não é um erro no sistema, ela é parte do projeto. Fugir dela é fugir de nós mesmos. Integrá-la é aceitar que somos complexos, paradoxais, contraditórios, e que justamente nessa dança entre opostos está a beleza da nossa existência humana. No final, o que nos assusta na sombra é também o que nos liberta. Não somos chamados a destruir o que há de escuro em nós, mas a iluminar a escuridão com consciência e amor. A sombra, quando acolhida, se transforma. Aquilo que parecia uma ameaça revela-se como força vital, criatividade, paixão, coragem. Tudo aquilo que sempre buscamos já estava dentro de nós. Você não precisa se tornar outra pessoa. Você precisa se tornar quem você já é, por trás das máscaras, dos medos e das ilusões. E isso só é possível enfrentando a sombra, porque o tesouro que tanto procuramos não está fora, está enterrado no centro do nosso próprio ser. E a chave para encontrá-lo é simples, mas exigente. Coragem para olhar para dentro. A coragem de, enfim, tornar-se quem você teme ser.